Quem foi que ganhou, ou mais ganhou, e quem foi que perdeu, ou mais perdeu? Sabemos que as três instalações nucleares mais importantes do Irã foram destruídas. E o presidente Trump disse que foram inteiramente destruídas e usou uma palavra erudita para explicar. Ele disse que as centrais nucleares foram inteiramente terminadas, foram inteiramente desfeitas, de modo que nós ficamos nos perguntando, será que realmente foram destruídas? E o comentário que veio depois, e o urânio enriquecido que estava na central nuclear de Fordow, que se encontrava a cerca de 90 quilômetros ao sul de Teherã, capital do Irã. E o que foi que aconteceu com o urânio enriquecido que estava lá? Foi desfeito? Ou houve algum tempo para os próprios iranianos, cientistas e pesquisadores, transferirem esse urânio enriquecido para um outro lugar e que estaria hoje secretamente guardado? Urânio enriquecido para a fabricação de 9 bombas. De modo que isso é uma indagação. E vejam também, será que a gente se pergunta se a afirmação do presidente Trump com relação ao regime dos ayatollahs, um regime clerical, opressor, ditatorial, ele disse que está terminado. Mas será que está mesmo? Isso é uma questão que está avultando entre tantos comentaristas a respeito dessa guerra chamada de 12 dias. Trump usou uma palavra erudita para explicar que as centrais nucleares foram destruídas. Ele usou uma palavra latina que pertence hoje ao inglês erudito, mas também ao português erudito, obliterar. Foram obliteradas. O que quer dizer obliterar? É destruir completamente, é desfazer inteiramente. Se alguém disser que vai obliterar você do mapa, tome cuidado, porque pode acontecer e aí você vira um vapor, uma espécie de uma bolha de ar. Brincadeiras à parte, não é? Ele empregou essa palavra, dizendo que as 3 centrais mais relevantes do Irã foram obliteradas. Bom, o fato é que os Estados Unidos foram o principal ganhador dessa guerra. Israel também. Israel, não é, afastou inteiramente a ameaça para a sua existência, porque uma única bomba atômica seria suficiente para destruir um país tão pequeno quanto Israel. O presidente Trump, ele passou a recomendar e até mesmo estabelecer essa paz, esse cessar-fogo entre Israel e o Irã. Foi ele que propôs e depois, como os dois lados não estavam observando o que ele estava propondo, ele estabeleceu essa Pax Americana. E isso nos faz lembrar da Pax Romana, que era
era a paz estabelecida pelo Império Romano sobre todas as suas províncias, para que o comércio, o desenvolvimento econômico das suas províncias acontecessem com estabilidade, acontecessem com prosperidade, fosse muito bem realizado. E nós estamos vendo hoje uma Pax Americana que está tomando conta de todo o mundo. Por isso é que ele usou o termo obliterar, desfazer inteiramente, como aconteceu com essas 3 usinas nucleares do Irã. Nós observamos que o primeiro-ministro do Paquistão está indo para Washington na semana que vem para pedir conselhos e orientação do presidente Trump a fim de conseguir uma paz duradoura com a Índia. E também autoridades do Burundi, um país africano pequeno, mas que está ali em conflito com a parte leste da República Democrática do Congo. Essas autoridades do Burundi estão indo a Washington também para pedir orientação do presidente Trump com relação a uma paz, que seja estabelecida a paz nessa região entre os 2 países, Burundi e a República Democrática do Congo. Então, paz e segurança é o que o presidente Trump está distribuindo e ele está imbuído desse talento. Ele é um negociador, de fato, ele tem o talento de fazer a intermediação. E aí nós nos perguntamos, paz e segurança? Não é a expressão que é usada pelo apóstolo Paulo nas 2 epístolas aos Tessalonicenses? E também isso nos faz lembrar do sermão profético de Jesus, capítulo 24 de Mateus. E então acontecerá que nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas o Senhor diz o seguinte, nesse sermão profético: não vos deixeis enganar. Isto é o princípio das dores. E ele nos recomenda muito, não é? Que a gente fique atento, porque ele próprio, nas palavras de Jesus, surgirão falsos profetas, enganadores, aqui e ali, realizando inclusive sinais e prodígios. E nós nos perguntamos, que mais? Para a gente poder ficar atento. Ele faz uma comparação muito boa. Disse que os tempos da sua segunda vinda seriam como os tempos de Noé. E nós nos lembramos, então, não é que nos tempos de Noé, ele estava pregando a palavra de Deus enquanto ele construía a arca. E antes do dilúvio, da grande catástrofe do dilúvio, Noé e a sua família foram retirados. Noé, os seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos, então, esses foram tirados, foram arrancados. E aí veio a grande catástrofe. E nós estamos hoje às portas da tribulação, que é uma grande catástrofe. E Paulo menciona também, nas 2 cartas aos Tessalonicenses, ele fala a respeito do arrebatamento. Será que isso seria conversa fiada? Absolutamente. Não é? Será que, assim como Noé e a sua família foram retirados, foram arrancados, estaria acontecendo a mesma coisa agora antes da grande tribulação? A tribulação, nós sabemos, será o período de muita dor, de muita angústia e sofrimento, como nunca existiu na história da humanidade. Vai acontecer um arrebatamento,
E aí a palavra que é usada em grego é harpazo, que quer dizer arrebatar, sequestrar, tomar. Então, surge também uma confrontação. Aliás, o nosso professor de escola dominical, ele sempre faz confrontação. E aí, aprendi com ele, vou fazer a confrontação. Você está preparado para esse momento? Para ser tomado, sequestrado, arrebatado pelo Senhor Jesus? Você está atento? Está se refugiando nas Escrituras? Está procurando não ouvir os vendilhões do Evangelho, que são muitos hoje em dia? Só você e Deus sabem o que está passando no teu coração, no meu coração.